Kamito é um cabeça de vento que de alguma forma se tornou o espadachim mais forte do mundo. Um dia, ele decide se transferir para uma escola só de garotas em uma missão secreta para vencer o torneio de espadas. No entanto, seus planos começam a mudar quando ele conhece diferentes garotas de todos os jeitos que querem fazer um job com ele. Tudo começa quando ele vê uma garota chamada Claire numa manhã tomando banho ao ar livre. Ela fica envergonhada, mas ele diz pra ela não se surpreender porque não tem interesse em olhar para corpos de meninas pequenas. Isso a deixa ainda mais envergonhada, e ela diz que em breve terá uma carta de condução. Mas ele responde que é inacreditável, porque alguém tão velha não deveria ter meloas tão pequenas. Ela fica irritada e o chama de perverso culto enquanto começa imediatamente a invocar seu elemental. Waifu, o que choca Kamito ao descobrir que ela é um elementalista espiritual. Ela convoca um chicote de fogo e tenta queimá-lo como um churrasco, mas ele consegue desviar dos ataques. Ela acaba chicoteando uma árvore, derrubando-a sobre si mesma sem saber, mas Kamito rapidamente pula para salvá-la. Então ela percebe que ele está segurando seu saco divertido e imediatamente lhe dá uma chicotada, fazendo-o dormir. Logo ele acorda e ela pergunta o que diabos ele pensava que estava fazendo fingindo salvá-la só para que ele pudesse segurar seu melão. No entanto, ele diz a ela que deve ser inexperiente com homens para estar naquela posição onde ele pode ver a capa de pêssego dela em alta resolução. Ela fica envergonhada, e ele rapidamente se levanta para dizer a ela para não chorar, levando-ela a perguntar o que ele está fazendo por aqui, se afirma não ser um canalha. Ele traz para ela um crescido, carta e diz a ela que foi chamado por Greyworth, que Claire imediatamente reconhece como a diretora da academia dela. Ela pergunta por que a diretora chamaria um homem para uma academia só para meninas, mas ele diz a ela para perguntar à velha bruxa, não a ele. Ele então pergunta o que ela veio fazer no floresta, ao que ela responde que veio fazer uma purificação em preparação para a formação de um contrato espiritual. Eles vão para um local onde Claire diz que a lendária espada sagrada chamada Demon Slayer é consagrado. Kamito instantaneamente a reconhece como a espada que derrotou o Senhor Demônio Solomon, e Claire revela que ninguém na escola conseguiu contratá-la desde a fundação da escola. Ela acrescenta que, mesmo que o espírito não seja o verdadeiro, é indubitavelmente um poderoso espírito, levando Kamito a perguntar por que ela deseja outro espírito quando já está contratada com o espírito do fogo. Ela responde que, embora o espírito do fogo Scarlet seja sua parceira querida, ela quer mais poder como Kaguya. Kamito pergunta se ela sabe o que está fazendo, explicando que espíritos selados são realmente perigosos e que eles nem se importam em eliminar seu próprio elementalista se tiverem a chance. Mas Claire responde que tem um objetivo e precisa de mais poder para alcançá-lo. Ela quebra a barreira e entra enquanto Kamito a segue. Ela avisa que não será responsável por... Ele responde que não acha que precisa se preocupar, já que ela está tão confiante em domar o espírito. Logo eles chegam à câmara interna onde está a espada, e Claire avança para romper o selo do espírito. Ela agarra a espada presa e faz algumas invocações antes de puxá-la. Justo quando ela se anima por domar o espírito, espada se quebra e uma luz intensa explode, quase a levando ao Nirvana, mas Kamito a salva. O espírito selado emerge e imediatamente começa a persegui-los. Kamito diz que eles precisam fugir imediatamente antes que o espírito desperte de seu sono. Mas Claire não se move e convoca a verdadeira forma de Scarlet para lutar contra ele. Os dois espíritos começam a lutar, e após algumas trocas, o espírito da espada derrota Scarlet, deixando Claire triste. O espírito selado quase Claire no processo, mas Kamito para com a mão nua, e ao ver que o espírito despertou, decide tentar domá-lo também. Ele acorda alguns momentos depois e percebe que conseguiu formar um contrato com o espírito. Claire imediatamente o confronta, perguntando como ele foi capaz de formar um contrato espiritual, já que apenas as princesas de santuário na academia deveriam ser capazes de fazê-lo. Enquanto isso, Kamito raciocina que há apenas um homem na história que formou contratos espirituais, o Rei Demônio Salomão, e com esse poder, ele trouxe caos ao mundo. Claire interrompe seus pensamentos, dizendo que já que ele não quer responder, terá que assumir a responsabilidade por roubar o espírito dela, formando um contrato com ele. Ela o amarra com seu chicote e o leva para a escola dela, porque ele se recusa a se tornar seu espírito contratado. No entanto, enquanto ela continua andando, ele de repente escapa e entra na academia com todas as garotas olhando para ele como se ele tivesse algo desagradável no rosto. Ao se aproximar da porta do escritório de Greyworth, ele de repente ouve uma discussão entre ela e uma garota chamada Alice, que não consegue imaginar como a diretora vai receber um homem na academia. A garota de repente percebe alguém na porta e chuta a porta contra o rosto dele antes de pular em cima dele. No entanto, ela fica envergonhada e rapidamente se levanta quando percebe que é um homem. Ela o chama de pervertido, mas ele defende que foi ela quem caiu em cima dele. Ela promete cortar a cabeça grande dele, mas Greyworth diz a ela para acalmar os nervos. Kamito então chama Greyworth de bruxa, o que deixa Alice ainda mais irritada, mas a diretora a acalma. Mais tarde, em seu escritório, Greyworth nota o brasão na mão dele e pergunta se ele formou um contrato espiritual, e ele responde que simplesmente aconteceu. Ele pergunta se ela está falando sério sobre o que escreveu na carta, e ela responde que sim. Ela lhe diz que o espírito contratado dele está vivo, e ele pergunta onde está Rechette, mas ela responde que é informação confidencial. Ele diz que sabe que ela não é nada além de má, e pergunta o que ela realmente está planejando, e ela diz que o está transferindo para o
Academia. Logo depois, enquanto Alice relutantemente o mostra pela escola, Claire de repente o vê e o derruba no chão com seu chicote, perguntando o que diabos ele está fazendo com Alice. Ele diz a ela que Alice estava mostrando a escola pra ele, e quando Claire pergunta por quê, ele revela que agora foi transferido pra essa escola, chocando-a. Ela se pergunta como isso é possível, já que ele é um garoto, e ele pergunta se ela estava cega quando ele domou um espírito antes, o que significa que ele é um elementalista masculino. Ela o acusa de roubar o espírito dela e diz que ele tem que formar um contrato com ela. Ele começa a provocá-la, dizendo que a única maneira de formar um contrato é beijando-a, fazendo o sangue subir imediatamente à sua cabeça, mas uma garota chamada Freya os interrompe. Na aula, Bro é apresentado a toda a turma, mas Claire e uma garota com grandes balões chamada Rinslet logo começam a lutar para tê-lo como escravo. Nesse momento, uma garota boba vem correndo até eles, apenas para escorregar, e sendo um cavalheiro, ele pula para salvá-la, apenas para ela cair sobre ele com seus melões em sua boca, causando caos na classe. Mais tarde naquela noite, enquanto ele descansa no estábulo fornecido para ele, ele se lembra de Greyworth dizendo a ele que a dança das lâminas acontece em 2 meses e como ele tem que participar e ganhar. Ele disse a ela que já havia jurado não participar novamente, mas ela disse que ele não tinha escolha, porque o dançarino de espada mais forte, Ren Ashbel, estava de volta e ela traria um espírito sombrio com a aparência de uma garota. Ele é o único que pode lutar contra ela, chocando-o. Enquanto isso, na academia, Claire considera levar alguma comida para Camito, já que ele é seu espírito contratado, afinal. E a caminho de seu estábulo, ela ouve 2 garotas discutindo uma cerimônia de contratação próxima, em que uma delas comenta que, se vencerem, eles terão um espírito militar para contratar. Ao mesmo tempo, Camito pensa na conversa que teve com Freya, onde ela perguntou pelo que ele está lutando no torneio Blade Dance, já que a maioria das princesas Santuário lutam pelo país que honram. Camito respondeu que não sabia, já que veio porque foi solicitado. Ela ficou desapontada com a resposta dele, e saiu após mostrar o caminho para a cafeteria. No entanto, ele percebeu que o lugar não era para fracassados como ele. Justo quando se perguntava se dormiria com fome essa noite, Rinslet lhe traz um prato de sopa, surpreendendo-o, mas ele a rejeita quando ela impõe a condição de que ele tem que ser seu escravo para ter isso. No entanto, ele a deixa entrar após ela implorar, e ela lhe oferece uma posição como seu mordomo em vez disso, mas ele diz que preferia beber Prime do que ser seu mordomo. Enquanto ela sai, ele diz que pode ser amigo dela, se ela quiser, fazendo-a corar um pouco, e ela sai apenas para encontrar Claire, que a confronta por trazer comida ao espírito contratado sem permissão. Isso leva a uma batalha de provocações, e Rinslet fica irritada, então ela opta pela violência ao convocar seu espírito de gelo demoníaco chamado Fenrir. Mesmo sendo um lobo, Claire o chama zombeteiramente de cachorro, deixando Rinslet mais irritada porque não pode permitir que uma idiota feia e sem peito insulte sua família. Claire também fica com raiva, porque foi comparada a uma prancha de surf, então ela invoca Scarlet e ambas começam a lutar com seus espíritos contratados. Scarlet incendeia o estábulo de Camito no processo, chocando-o, mas Rinslet se oferece para ajudar. Ela libera a flecha congelante e atira, apenas para destruir todo o apartamento em um instante. Ele chega com suas assistentes naquele momento e quase culpa Camito por destruir o prédio que ela lhe deu, mas ele rapidamente atribui a culpa aos 2 idiotas. Nesse momento, as assistentes de Elise os ridicularizam, com uma chamando Claire de irmã mais nova de uma traidora, irritando-a. Eles dizem que elas serão denunciadas às autoridades e terão que cumprir punição. Ela então se vira para sair, mas Claire de repente a chama e desafia ela e suas assistentes para um duelo, dizendo que não pode aceitar um insulto à sua irmã. Rinslet se junta a ela e Elise concorda, mas de alguma forma envolve Camito na luta. Depois disso, Claire leva Camito para seu quarto, que parece uma casa de despejo. Ela ordena que Scarlet comece a limpeza, e enquanto isso, Camito pergunta se não é errado ter um rapaz no quarto de uma garota, mas ela responde que não é um problema, já que ele é seu espírito contratado mesmo. Logo ele começa a verificar sua coleção de livros, embaraçando-a. Nesse momento, ele encontra a calcinha dela ao lado dele, e o idiota rapidamente a esconde no bolso. Ele pergunta sobre sua colega de quarto, e ela diz que é uma solitária miserável, que ninguém quer estar por perto. Ele também pergunta sobre os companheiros dela na Blade Dance. Elementalista, já que 5 elementalistas são necessários para formar uma equipe, mas ela se gaba de ser mais capaz de lidar com isso sozinha. Ela acrescenta que tudo o que precisa é de um espírito poderoso e diz a ele que vai mostrar a ela do que é capaz como seu espírito contratado. Enquanto isso, Camito está mais preocupado com a barriga no momento, pois está com fome de cachorro faminto. No entanto, a mimada oferece a ele algumas comidas de lata para comer, surpreendendo-o. Ela afirma que gosta de comida enlatada, mas ele diz para ela parar de fingir e aceitar que não sabe cozinhar. Ela vai ao banheiro. Imediatamente, e enquanto ela toma banho, Camito libera seu lado Gordon Ramsay. Enquanto isso, um espírito da água de repente envolve Claire e começa a brincar com seus pontinhos, fazendo-a gritar. Camito vai até lá imediatamente e rapidamente a salva. Ele então inconscientemente entrega a ela a calcinha do bolso, e ao vê-la, ela ameaça queimá-lo em cinzas. Alguns minutos depois, eles se reúnem no refeitório para comer a refeição que Camito preparou. Camito de repente pergunta a ela por que está atrás de um espírito tão forte e ela decide contar-lhe a verdade. Ela mostra a ele um pingente que contém o brasão do ducado de Elsten, uma das famílias distintas do país. No entanto, tudo terminou há 4 anos. Camito imediatamente percebe que Claire é a irmã mais nova de Rubia Elsten, conhecida como a Rainha da Calamidade.
Claire revela que quer vê-la novamente e saber o que exatamente aconteceu, e é por isso que precisa se tornar mais forte. Para contexto, a Rainha da Calamidade era a princesa dos espíritos que trouxe um desastre incomparável para o Império de Ordésia. A caminho do local do duelo, Camito pensa que não é tão diferente dela, pois ele também tem tentado se reunir com alguém importante para ele. Claire começa a falar sobre Rain Ashbel, que dizem que participará na próxima Dança das Lâminas. Ela conta a ele que assistiu à sua luta na última Dança das Lâminas, e desde então deseja ser como ela. Ela também narra como Rain ajudou a limpar a bagunça que sua irmã causou, e isso a faz sentir-se em dívida com ela. Logo chegam ao local e Rinslet pergunta por que ela está atrasada. Claire responde que foi detida por um espírito da água. Enquanto isso, Camito está surpreso que apenas Claire experienciou isso, o que significa que não é o que ele pensava que era. Eles e sua equipe aparecem de repente. E a luta logo começa com todos invocando seus contratos espirituais. Camito libera o espírito da espada Elemental Waf, surpreendendo a todos, mas ele mente dizendo que faz 3 anos desde que usou um contrato espiritual. Então está um pouco enferrujado, mesmo tendo um contrato diferente que ninguém conhece. Após algumas cenas de correr para ambos partes, Camito lança um ataque contra eles, mas seu Waf é destruído mais facilmente do que clicar no botão de inscrever-se. Ele zomba dele e convoca seu próprio Elemental Waf também. Mas antes que ela possa lançar qualquer ataque, Camito de repente percebe uma mudança na atmosfera. Um espírito demoníaco emerge, chocando todos, e uma garota estranha que parece reconhecer Camito aparece. Ela lhe diz que este não é o verdadeiro, ele, e que ela o ajudará a lembrar quem ele é. Camito imediatamente se pergunta se isso foi responsável pelo incidente do espírito d'água mais cedo. Elis diz que lidará com isso, mas Camito se oferece para lutar em vez disso, enquanto incita Elis a dizer que ele nem sabe como lidar com seu espírito contratado adequadamente. Nesse momento, Claire interrompe e diz que devem deixar com ela. Ao avançar em direção ao monstro, Camito pergunta se ela não está tentando fazer o que ele está pensando, tentando formar um contrato com o espírito demoníaco. Ele tenta convencê-la do contrário, dizendo que ela não conseguirá lidar com isso. No entanto, ela diz que sua fraca próprio, que pode até liberar um sopro poderoso para deixá-la sozinha, e diz que precisa ficar mais forte a qualquer custo. Ela imediatamente avança em direção ao monstro, e enquanto Elis tenta detê-la com seus poderes, Claire resiste. Ela lança múltiplos ataques ao espírito demoníaco, fazendo Camito pensar que ela perdeu de vista tudo. Logo, ela lança uma bola de fogo escaldante, e quando pensa ter dominado a situação, o monstro diz, e a domina, fazendo fraca. Camito dá um passo à frente e diz a Elis para deixar isso com ele, dizendo que tem que proteger aquele idiota teimoso. Ele então começa a correr em direção à luta, surpreendendo as outras garotas porque elas não acreditam que alguém tão fraco como ele possa fazer algo. Enquanto isso, o monstro se aproxima de Claire em seu estado frágil, mas ela começa a se motivar com citações inspiradoras. O espírito demoníaco tenta entrar lá, mas Scarlet imediatamente aparece e avança em direção ao monstro como se estivesse motivada por citações apenas para ser destruída, chocando Claire. Ela começa a chorar enquanto se culpa por não ouvir Camito. Ou ela não terá perdido seu espírito de contrato. Camito se aproxima e imediatamente ativa o poder do seu espírito contratado. Enquanto, ao fazer isso, ele pede desculpas a Rexia, seu antigo espírito contratado, já que ele precisa abandoná-la por agora. E então ele lança um ataque, lembrando a si mesmo que ele é a lâmina mais forte. Dançarina, nada menos que Rain Ashbel. Ele então prossegue para derrotar o monstro com um golpe. Após isso, Claire se sente muito mal por sua derrota e culpa Camito por não ter intervindo antes, já que ele era tão forte, e ele pede desculpas. Ela chora amargamente, dizendo que isso não teria acontecido se ela fosse mais forte, mas quando Camito tenta consolá-la, ele desaba e desmaia devido à exaustão de usar o contratado. Espírito. Mais tarde, Camito acorda de um sonho estranho de quando ele era uma espécie de escravo em uma prisão, e durante esse período ele formou um contrato com uma garota. Enquanto ele pensa sobre o grande custo que o poder do espírito contratado teve nele, ele de repente vê um volume sob seu lençol e imediatamente verifica se é seu foguete se preparando para lançamento. Mas ele encontra chocantemente uma pequena garota sem censura. Ela se apresenta como Est, e Camito pergunta por que ela está em sua cama, ao que ela responde que só quer fazê-lo feliz dando-lhe um carinho. Ela começa a chamá-lo de mestre e diz que quer ser punida, surpreendendo Camito, porque esta é a vez mais próxima que ele já esteve de transar. Ele pergunta a ela o que é esse mestre que ela está chamando ele, e diz que ela pode chamá-lo pelo nome. Ele nota suas meias 7/8 e pergunta por que ela está usando apenas isso, mas ela interpreta erroneamente como o rosto oculto dele querendo vê-la sem nada. Nesse momento, Camito ouve as outras garotas se aproximando de seu quarto e diz a Est para se esconder rapidamente. Ela volta à posição de Gok Gok, e Camito finge estar sozinho quando Rinsley e sua assistente entram. Eles começam a conversar e Rinsley de repente pergunta por que ele ainda está sentado como um espectador desempregado de recapitulação de anime. Ele concorda que não deveria ficar ali o dia todo e diz que precisa tomar banho, então talvez queiram desculpá-lo. No entanto, o volume sob o lençol de repente movimentos, e as duas senhoras se perguntam o que é isso. A assistente de Rinsley sussurra para ela, ouvindo que poderia ser o habitual vigor matinal dos homens.
Enquanto isso, Rinslet, duvidando que sua carne seja tão grande, de repente remove os lençóis e encontra uma garota suspeita lá. Ele tenta explicar, mas ela fica com raiva e invoca seu espírito lobo para atacar, apenas para Ash domá-lo mais rápido do que você pode conquistar uma garota. Ela manda Fenrir recuar antes que a espada sagrada que Isekai o demônio. Senhor, surpreendendo Kamito, ele fica curioso e pergunta se ela é um espírito, ao que ela responde que é o espírito com quem ele fez um contrato. Enquanto isso, Claire, ainda se sentindo péssima por sua derrota, se lembra da conversa que ouviu as duas garotas tendo no outro dia e decide que tem que seguir em frente, então se levanta imediatamente. No dia seguinte, enquanto Kamito e Est caminham pela escola, ele diz a ela o quanto está surpreso por ela ser um espírito de um diferente mundo. Ele pede desculpas por não conseguir enviá-la de volta, já que não consegue conectar-se propriamente ao Astral Zero. Mas Est diz que é melhor do que ficar confinada na espada, pois agora ela tem a chance de aproveitar este mundo novamente após 1000 anos. Enquanto continuam conversando, algumas garotas começam a fofocar sobre eles. E nesse momento, eles aparecem do nada com sua espada apontada para o pescoço dele, acusando-o de perseguir garotas pequenas. Mas Est imediatamente dobra a espada como se fosse um brinquedo, chocando-a. Kamito diz a ela que Est é sua contratada, e poucos momentos depois, ele se desculpa por tratá-lo como lixo justo, desde que ele veio para a escola, tudo porque ele é um homem. Ela então reconhece que ele parecia incrível lá atrás, quando lutou contra o espírito demoníaco. Depois, Kamito pergunta sobre Claire, e eles informam que hoje haverá uma cerimônia de contrato para espíritos militares e que estão aceitando voluntários dos estudantes da academia. Ela acrescenta que tem um espírito poderoso lá para o contrato chamado Glacielabolas, então há muitos candidatos. Ouvindo isso, Kamito pergunta como eles decidirão quem fará o contrato e Elise responde que é com uma dança de espada. Kamito raciocina que essa é uma missão de auto-isekai para Claire, já que ela não tem um espírito contratado no momento, e ele se dirige para o local imediatamente. Enquanto isso, enquanto Claire também se dirige ao local, pensando em como precisa ficar mais forte, uma garota estranha aparece com um capuz e a agradece por despertar Kamito. Claire se pergunta quem ela é, mas a garota de repente oferece-lhe um contrato espiritual, perguntando se ela realmente quer poder. Claire aceita imediatamente e forma um contrato com o que a garota chama de o Espírito Louco Gespenst. O torneio começa e Claire começa a lutar contra um transformador econômico controlado por 2 meninas. O transformador bate tanto nela que ela começa a duvidar de sua existência, considerando-se mais fraca do que seu combate osso com uma palavra. No entanto, ela continua determinada a vencer o espírito militar do contrato para poder ver sua irmã novamente, mas sua determinação não resolve nada, porque o Transformer continua a bater nela, tanto que... duro. Suas duas oponentes a chamam de idiota por pensar que pode vencer sem ter um espírito de contrato. Elas dizem que ela é estúpida assim como a irmã, e aconselham a desistir ou ela pode acabar morrendo. Ela fica irritada e se lembra do contrato de espírito que recebeu da garota estranha de capuz. Ela imediatamente ativa o poder e uma energia sombria preenche a atmosfera, liberando uma besta negra louca de Hades. Kamito e Est chegam nesse momento e ficam chocados ao ver que a energia sombria fazendo os monstros enlouquecerem ao inalar a matéria escura. O público fica assustado e começa a sair da arena imediatamente. Ao ver isso, Est identifica o espírito de contrato como um espírito frenético, um espírito que possui outros espíritos e os faz enlouquecer. Ela acrescenta que, embora não seja um espírito muito poderoso, suas vítimas perdem a capacidade de raciocinar e teriam de lutar até deixarem de existir. Observando a besta negra, Kamito suspeita que é Scarlet, e Est confirma, dizendo que Scarlet é um espírito forte e não poderia ter desaparecido desse jeito por causa do que o espírito demoníaco fez. No entanto, parece que ela temporariamente perdeu sua capacidade de se manifestar. Est finalmente revela que se ela permanecer nesse estado por um tempo, é apenas uma questão de tempo até desaparecer. Ouvindo isso, Kamito pede a Est para emprestar seus poderes a ele, mas ela diz que ele está livre para usar como ele quiser, já que ela é seu espírito contratado. Ele imediatamente convoca sua espada lendária e corre em direção à besta negra. Ele desvia do ataque e se aproxima de Claire. Então ele pergunta o que diabos ela acha que está fazendo. Ele pergunta se é esse tipo de poder que ela quer e se é para isso que serve sua chama. Mas ela manda ele calar a boca nojenta porque ele não sabe o quanto ela foi humilhada e desprezada por ser irmã da Rainha da Calamidade. No entanto, Kamito imediatamente quebra suas barreiras ao dizer que ela não está sozinha e que ele está ali com ela. Ela tenta afastá-lo batendo nele com seu chicote, mas ele se aproxima para acariciar sua cabeça, dizendo que ama como sua chama brilha intensamente e que quer protegê-la. Acrescenta que, se é poder que ela precisa, ele será o espírito contratado dela. Enquanto isso, a besta negra não está interessada no momento de amor inútil e ataca, mas Kamito a bloqueia com sua espada. Ele então chama a besta negra de Scarlet e pergunta se ela esqueceu seu mestre. Claire fica chocada e Kamito explica que Scarlet ainda está viva, mas perdeu temporariamente seus poderes. Percebendo isso, Claire decide assumir a responsabilidade. Ela dá um passo à frente e lança uma bola de fogo que atinge seu brasão de contrato espiritual, tendo um efeito sobre a besta negra. Ela imediatamente diz a Kamito para atacar e ele avança antes de dar um golpe final que o derrota. Scarlet retorna para Claire e ela pede desculpas a ela.
Enquanto isso, Kamito se aproxima dela e pergunta onde ela conseguiu o espírito frenético. Mas antes que ela possa falar, a garota aparece. Kamito instantaneamente a reconhece como Hestia, e enquanto ele olha surpreso, ela invoca seu espírito frenético e o direciona para a câmara que contém o espírito militar. Nesse momento, Claire revela que foi ela quem deu a ela o espírito frenético. Chocando-o, a câmara cai para a arena e Kamito pergunta a Hestia por que está fazendo tudo isso. Ela diz que é porque ele queria. Chocando-o, ela se despede dele e começa a voar enquanto diz que o esperou por 3 anos. Kamito culpa-se, pois a razão pela qual ela se tornou algo diferente é porque ele tentou realizar um desejo proibido. Ele se pergunta se isso é seu castigo. Ao notar que ele está distraído, Claire rapidamente o puxa para longe, enquanto o novo monstro começa a atacar. Ela o leva para um canto e pergunta se ele tem desejo de morte. Ela diz a ele que, como nenhum reforço virá, logo eles precisam lidar com a situação por conta própria. Ela então pergunta quem a garota é para ele, ao que ele responde que ela costumava ser seu espírito contratado, mas é culpa dele que ela tenha se tornado assim. Ela diz para ele parar com isso e diz que já que ele prometeu ser seu espírito contratado, ele tem que assumir a responsabilidade por isso agora. No entanto, ele ainda não está no clima porque está preocupado com Hestia, e Claire decide despertá-lo colocando saliva na boca dele, surpreendendo-o. Em seguida, eles correm para a cena da luta e Claire diz a Kamito que ele deve derrotar aquela coisa enquanto ela dá apoio, já que não pode fazer muito, considerando que Scarlet está fraca. Kamito assume o comando e, ao se aproximar do monstro, decide mostrar a Claire a lâmina de Ren Ashbel. Dançar, então ele dá um salto mortal no ar. Vendo sua técnica de luta, Claire imediatamente se lembra de Ren. Ashbel. Kamito consegue apunhalar o olho do monstro, mas se distrai com o espírito frenético que exala, colocando-o em uma zona perigosa. No entanto, Claire rapidamente libera seu chicote, impedindo que o monstro o atinja. Em seguida, Kamito lança outro ataque semelhante à técnica de Ren Ashbel e finalmente derrota o monstro com um único golpe. Ele desaba imediatamente e Claire vai atendê-lo. Enquanto isso, um cara de cabelo ruivo estava observando a luta e ele se vira para sair. Ele acorda na manhã seguinte e encontra Ace de novo embaixo do seu lençol. Enquanto ele se pergunta por que ela está ali, Claire de repente aparece, e vendo isso, ela imediatamente invoca seu chicote para amarrar o perdedor depravado. As outras garotas logo aparecem e se juntam a Claire para puni-lo. Enquanto isso, fora da cidade, uma garota chega em uma carruagem, animada por finalmente ter encontrado Ren Ashbel. A cena corta para alguns anos atrás, quando essa garota em particular estava lutando contra um monstro. Não importava o quanto tentasse vencê-lo com sua poderes, o monstro a dominou e quase a derrotou, mas o jovem Kamito de repente pulou para salvá-la. Ela agradeceu por ele tê-la salvo, mas ficou chocada ao vê-lo segurando a espada de Ren Ashbel. Ela imediatamente percebeu e perguntou como é que Ren Ashbel era um garoto. Ele ficou sem palavras e perguntou a Hestia o que deveria dizer, e ela respondeu que já havia dito para ele continuar se vestindo como uma mulher mesmo fora da batalha. A arena. Ele disse a ela que nunca esperava encontrar alguém na floresta a essa hora. Hestia então o acusou de pular para salvar a garota sem pensar nas consequências. A garota não conseguia acreditar que o famoso Ren Ashbel era na verdade um garoto. O jovem Kamito implorou para que ela mantivesse isso em segredo para ele, e ela concordou, já que ele salvou sua vida de qualquer maneira. Ele agradeceu a ela, mas ela perguntou se ele não estava confiando em alguém que acabara de conhecer. No entanto, ele respondeu que ela não parecia alguém que poderia dedurar. Em seguida, ele a carregou nas costas enquanto voltavam para a cidade, e ela perguntou por que ele sempre se vestia como uma menina, ao que ele respondeu que era porque tinha um desejo que precisava realizar. Mais tarde, enquanto se separavam, ela pediu seu nome verdadeiro, e ele se apresentou como Kamito. Ela então perguntou a ele se eles se encontrariam novamente, e ele garantiu que eles teriam a lâmina. Dança, que a garota seguiu com uma promessa de dedinho. De volta ao presente, a garota chega da academia e tudo o que o Pateta consegue pensar é em um garoto, nem mesmo em seus estudos. Enquanto isso, no quarto de Claire, Kamito se cura completamente, e ao tentar se levantar da cama para retomar sua rotina normal, ele coincidentemente agarra um macio de estes sacos de leite. Ele rapidamente remove suas mãos impuras, mas ela fica surpresa, perguntando se ele não gosta de agarrar e apertar. Ele pergunta por que ela está em sua cama sem roupas, e Este corajosamente se inclina para beijá-lo, fazendo-o gaguejar por um momento. Ele pergunta se ela fez aquilo, e ela se defende dizendo que o viu beijando Claire. Ela acrescenta que o beijo é uma forma adequada de selar um contrato de espírito, então está dentro do direito dela como espírito contratado dele. Ela tenta beijá-lo novamente, mas Claire aparece nesse momento e fica zangada por ele estar fazendo algo tão desprezível com seu espírito espada. Ela invoca Scarlet imediatamente e ordena que ela mostre a ele como é estar no Hades. No dia seguinte, enquanto a turma se prepara para as batalhas em equipe, o professor informa que o desempenho deles afetará suas classificações e no final somente os 3 melhores times poderão participar na lâmina. Dança que ocorre em 2 meses. Kamito diz ao professor que é bastante injusto ter uma equipe de 5 lutando contra seu equipe de 2 pessoas, mas ela diz a ele que não dá a mínima para a sua equipe, pois não é culpa dela. Ela acrescenta que eles não podem participar da dança das lâminas de qualquer forma, sem 5 pessoas em seu equipe, e pergunta o que eles planejam fazer. Claire se gaba de que ela e seu espírito escravo sozinhos podem lidar com todas as equipes, mas eles conseguirão membros de qualquer maneira. No entanto, apesar de toda a conversa, eles perdem uma partida, diminuindo suas classificações e fazendo Claire se sentir como uma faladora vazia. Durante a luta, anteriormente após eles terem perdido, a professora explicou que a vantagem para o adversário foi
Sua cooperação, que Kamito e Clary claramente não tinham. Ela insistiu que eles encontrassem outros colegas de equipe e enquanto se afastava, de repente se virou para Kamito e disse que ele luta como se estivesse solitário, o que o deixou pensando. Claire percebe isso e pergunta se ele está pensando no seu antigo espírito contratado, e ela o assegura que está ali para ouvir quando ele quiser falar sobre isso. Nesse momento, Rincelet aparece com sua assistente e finge não se importar com eles, mas Kamito a convida e a sua subordinada para a mesa. Eles começam a falar sobre uma nova aluna transferida que é conhecida por ser de uma família prestigiosa. Eles então acrescentam que ela é uma usuária de espírito sagrado, surpreendendo Kamito. Mas isso não é tudo, ela também tem canhões poderosos no peito. Alguns momentos depois, Rincelet lhes pergunta se conseguiram reunir membros com sucesso, e Claire responde que apenas tiveram problemas para encontrar membros que se encaixassem. Rincelet também responde que não consegue encontrar indivíduos no mesmo nível que ela. Ambas então se perguntam se algum dia encontrarão alguém que seja muito forte, e Claire afirma que pode simplesmente pedir a nova aluna transferida. No entanto, Rincelet responde que quem sabe, pois pode haver alguém bem na frente dela. Ouvindo isso, Kamito percebe seu plano e se levanta para sussurrar no ouvido de Claire que ela poderia considerar ter Rincelet em sua equipe, mas Claire recusa, dizendo que Rincelet é muito ruim em trabalho em equipe. No entanto, após algumas tentativas de persuasão, Claire decide perguntar a Rincelet se ela quer fazer parte do time deles. Mas a morona arrogante imediatamente vira a pergunta, perguntando se Claire se juntará ao time dela. Isso se transforma em uma discussão sobre quem entra no time de quem, o que faz Kamito se perguntar que loucura é essa, já que não importa quem entra no time de quem, é praticamente o mesmo. Alice aparece nesse momento e começa a agir de forma suspeita, o que faz outros estudantes acharem que ela se apaixonou por ele. Ela imediatamente esclarece que nunca cairá por este cabeça dura, pois só tem olhos para mulheres fortes como Rin Ashbel, mas apenas Kamito conhece a verdade. Ela então o convida para se juntar à sua equipe, mas Claire rapidamente afirma que Kamito é seu espírito contratado. Pensando na dor de ser negligenciado por sua irmã e outros desde jovem, Kamito afirma que prefere ficar com ela. Ele agradece a Alice pela oferta e ela se afasta. No entanto, antes de se afastar, ela de repente se vira para lhe dizer que Greyworth quer vê-lo. Quando ele encontra Greyworth apresenta-o a essa garota com seios tão grandes que podem ser chamados de redondos, a segunda princesa coroada do Império de Ordésia, Princesa Fianna, chocando-o. Enquanto isso, Fianna percebe que ele não consegue se lembrar dela. Greyworth então diz a Kamito que quer que ele e seu time se tornem seus guarda-costas. Kamito não consegue entender por que alguém tão alto na escala social decidiu se matricular da escola deles. Antes que ele possa pensar muito, seus instintos entram em ação e ele cai de joelhos. Fianna, no entanto, dispensa-o casualmente, soltando a bomba de que ela é a perdida. Rainha. Greyworth intervém, explicando que depois que Rubia desapareceu há 4 anos, o Instituto de Rituais Divinos tentou acalmar o temperamento do Rei Espírito de Fogo, nomeando uma nova princesa espiritual. Fianna foi a escolhida, mas quando ela disse, obrigada, mas não, obrigada, ela foi expulsa da família real. Kamito tinha ouvido sobre sua deserdade, mas os detalhes picantes nunca chegaram ao público. Com essa revelação dramática fora do caminho, Kamito muda de assunto, perguntando sobre a missão de Greyworth para... Ela revela que é uma missão de nível S, uma rara chance de elevar o ranking da equipe dele. Ela diz que a missão deles é investigar estranhos terremotos na antiga cidade mineira de Gad, antes famosa por minério espiritual. Mas Kamito fica surpreso, perguntando-se como uma simples verificação de tremores justifica uma classificação de nível S. Freya entra nesse momento e explica tudo, dizendo que o culpado pode ser um militar estratégico. Espírito, uma arma tão devastadora que poderia apagar uma cidade do mapa. Esses caras maus foram trancados após a Grande Guerra por... sendo bem, um pouco apocalíptico demais. Kamito pergunta se esta é a causa dos terremotos, mas... Greyworth dá de ombros, dizendo que apenas uma investigação dirá. Fianna intervém, oferecendo-se para realizar um ritual de dança espiritual se os selos tiverem enfraquecido. Kamito decide que precisa discutir isso com Claire, antes de se comprometerem. Enquanto saem, Freya faz uma provocação sobre o exame de transferência de Fianna, insinuando que ela trapaceou. Greyworth não nega, mas deixa passar, na esperança de que Fianna possa despertar como uma elementalista. Antes que Freya possa insistir, uma criatura de um olho só entra voando. Greyworth a pega, impassível, e anuncia despreocupadamente que um convidado não convidado se infiltrou na cidade da academia. Enquanto isso, Kamito e Fianna caminham pela corredores, e ele pergunta desajeitadamente se ela está bem com ele sendo seu guarda-costas. Ela admite que solicitou especificamente por ele. Antes que ele possa aprofundar nisso, os estudantes começam a sussurrar sobre o hábito de Kamito de atrair a atenção feminina, como cartas de Pokémon. Fianna, claramente gostando das fofocas, se encosta nele e provoca que ela se transferiu por causa de... fazendo o cérebro de Kamito entrar em curto-circuito. Ele exige uma explicação, mas ela apenas sorri e o chama de Rin Ashbel, deixando-o atordoado em silêncio. Antes que ele possa processar isso, Claire entra furiosa, reclamando sobre quanto tempo ele passou no escritório de Greyworth. Vê-los juntos aciona seu interruptor de ciúmes. E ela imediatamente rotula Kamito de idiota descarado. Ele se apressa para explicar, mas Claire, como sempre, se recusa a ouvir. Fianna pergunta se ela é Claire Rouge. Claire, instantaneamente suspeita, exige saber por quê, mas Fianna não responde, levando a uma tensão crescente entre elas.
Naquela noite, Claire resmunga sobre a falta de espaço com Estia lá. Camito se oferece para sair, mas Claire descarta essa ideia, perguntando quem vai cozinhar e limpar sem ele. Além disso, ela não quer que Alice ou Rincelet deem em cima dele onde quer que ele esteja. Fiona fica surpresa e pergunta sobre o relacionamento deles. Relacionamento. Claire anuncia com ousadia que Camito é seu espírito escravo e que o ritual do contrato está completo. A expressão de Fiona se escurece ao perceber que eles se beijaram. Camito, agora completamente perdido, se pergunta por que isso a incomoda tanto. Sem aviso, Fiona aponta para Claire e desafia-a para um duelo, apostando que, se ela perder, sairá da sala e dará aos pombinhos alguma privacidade. Claire hesita, mas é facilmente provocada quando Fiona pergunta se ela tem medo de perder Camito. Então, ela imediatamente convoca Scarlet, mas Fiona interrompe isso, chamando Claire de bruta que só conhece a violência. Claire grasna em protesto e Fiona comenta que a inteligência de Claire deve ser desperdiçada em seus pequenos balões. Claire vê tudo vermelho e avança, mas Camito a segura. Fiona, satisfeita, anuncia que a batalha deles será uma disputa culinária. A competição começa. Claire apresenta seu prato primeiro, que acaba por ser uma abominação de restos queimados. Ela insiste que tem um gosto melhor do que parece, mas Ash dá uma mordida e afirma diretamente que tem gosto de seu esgroço. Carne. Claire protesta, lembrando a todos que Scarlet comeu sem reclamações, mas Camito lembra de que espíritos de fogo não têm papilas gustativas. Em seguida, Fiona revela sua obra-prima, o especial ensopado branco da família real, que é inconfundivelmente vermelho. Claire questiona sua segurança. Fiona, sorrindo docemente, insiste que eles experimentem. Claire dá uma mordida hesitante e desaba prontamente como se tivesse acabado de provar fezes. Vários. Minutos depois, enquanto Camito toma banho, Fiona de repente entra no banheiro e implora para lavar suas costas. Ele fica embaraçado e tenta rejeitá-la, mas o perdedor apenas diz suavemente para ela parar, já que seu eu culto parece estar gostando também. Claire os ouve durante o sono e vem verificar apenas para encontrá-los em uma situação indecente. O irmão tenta explicar, mas Claire, chocantemente, diz que quer se juntar também, surpreendendo-o. As duas garotas logo começam a esfregar as costas dele enquanto ele desfruta isso embaraçado. Enquanto isso, o caos irrompe na academia. Os cavaleiros estão derrotados, deixando apenas Alice enfrentando um intruso misterioso. Este rapidamente vem informar Camito, e eles se dirigem imediatamente para o local. Enquanto Alice luta ferozmente, logo fica em desvantagem. E justo quando o golpe final está prestes a ser desferido, o chicote flamejante de Claire intercepta, salvando-a. Camito corre até Alice, mas ela diz para ele não se meter. Naturalmente, Camito e Claire a ignoram. O intruso, impassível, reconhece Camito e zomba que não irá lutar contra ele em seu estado enfraquecido. Ele levanta um documento selado roubado declarando sua missão. Completamente. Claire tenta detê-lo, mas ele desvia do ataque com facilidade. Alice então os alerta de que esse cara está usando 2 espíritos elementais. Claire ataca, cortando uma árvore ao meio. O tronco caindo cria uma nuvem de poeira, obscurecendo sua visão. Camito sente a presença do inimigo e avança, desviando por pouco de uma tentativa de golpe. Então, o impossível acontece. O intruso invoca um terceiro espírito elemental, chocando Camito, já que ninguém deveria ser capaz de manejar 3 espíritos ao mesmo tempo. O intruso sorri, citando o Lorde Demônio, Salomão, que alegadamente controlava 72 espíritos, mas Camito diz que é um mito. No entanto, o Ruivo declara que o superará e se apresenta como Dio, sucessor do Lorde Demônio. Antes que Camito possa reagir, Claire lança uma bola de fogo, mas Dio a apaga casualmente com um quarto espírito, liberando uma densa cortina de fumaça. Ele consegue colocar sua adaga na garganta de Camito, mas hesita, dizendo que matá-lo agora seria inútil. Antes que ele possa terminar, Fiona joga um cristal nele, mas ele o corta no ar, desencadeando um flash ofuscante. Enfurecido, ele se vira para Fiona, que, apesar de tremer, ordena que ele deixe seus amigos em paz. Dio, indiferente, lança um rupi elemental nela, e Fiona congela, incapaz de se mover. No entanto, Camito mergulha, desviando o ataque, mas leva um corte no ombro. Dio sorri, dizendo que ele caiu em desgraça por salvar um perdedor assim, e então desaparece na noite. Claire corre para o lado de Camito, e ambos se viram para encontrar Fiona inconsciente no chão. Fiona acorda justo quando Camito entra na sala. Então ela imediatamente pergunta como está o ombro dele. Ele minimiza, dizendo que está bem, mas ela ainda se desculpa por causar problemas, admitindo que estava muito assustada para agir. Camito ignora suas preocupações e agradece por ter jogado o minério espiritual aberto quando ele mais precisava. Enquanto ele se senta na cama dela com um pequeno sorriso, ela se vira, perguntando-se por que ele se importa quando ela originalmente se aproximou dele com suas próprias motivos. Ele a informa que, embora os cavaleiros estejam investigando um incidente, eles ainda precisam ir para a cidade mineradora. Antes que eles... Pode continuar. Ela percebe a porta rangendo e sugere que conversem em algum lugar onde Claire não possa escutar. Só então Claire irrompe, exigindo saber sobre o que eles estão sussurrando. Camito suspira e diz para ela controlar a imaginação fértil. Mas Claire, sendo Claire, já está pegando seu chicote. Antes que ela possa usá-lo, Camito agarra Fiona e mergulha direto pela janela. Uma vez na floresta, ele pergunta como ela sabia que ele era Ren. Fiona deixa pistas, cutucando sua memória até que a realização venha à tona. Ele então pergunta por que ela se transferiu de escola, e ela admite que ouviu falar sobre um elementalista masculino, Fez,
uma investigação e percebeu que era a mesma pessoa que conheceu anos atrás. Enquanto se dirigem para o lago, ela explica que seu plano era chantageá-lo para formar uma equipe com ela para que pudesse vencer a dança das lâminas, reconquistar sua honra e silenciar seus críticos de uma vez por todas. De volta à academia, Rinslet encurrala Claire, anunciando que quer se juntar à missão delas. Claire ergue uma sobrancelha, questionando sua motivação. Rinslet casualmente declara que não quer ficar longe de seu servo, e Claire imediatamente retruca, argumentando que Kamito é seu escravo, não o mordomo pessoal de Rinslet. Rinslet então faz uma oferta que Claire não pode recusar, dizendo que se Claire concordar, ela compartilhará o segredo supremo para desenvolver enredos maiores sem implantes. Claire, de repente intrigada, aceita sem hesitar. No momento em que o acordo é fechado, ela desajeitadamente pede a Rinslet que revele o segredo, que Rinslet sussurra alegremente em seu ouvido. Enquanto isso, na floresta, Fianna pergunta a Kamito por que ele não está bravo com seu plano inicial de usá-lo. Ele simplesmente ri, e diz que é mais ou menos uma lata de lixo para todas as mulheres em sua vida. Antes que Fianna possa responder, Alice e 2 cavaleiros aparecem. Como esperado, Alice tira conclusões precipitadas e assume que eles estão envolvidos em alguma atividade extracurricular. Fianna imediatamente se inclina no braço de Kamito e apoia a cabeça em seu ombro, confirmando de forma brincalhona os piores temores de Alice. Alice imediatamente brande sua espada, declarando que não permitirá tal comportamento escandaloso na escola. Terrenos. No entanto, um de seus cavaleiros suspira e diz para ela se acalmar, revelando que Alice é sempre assim ao redor de Kamito. Alice relutantemente guarda sua espada e Kamito aproveita da oportunidade para perguntar por que eles estão ali. Alice explica que estão indo para Gad, tendo rastreado Dio até aquele local. Kamito oferece unir forças, mas Alice recusa, afirmando que devem restaurar sua própria honra capturando-o. Si mesmos. Quando chega a hora de partir para Gad, Kamito espera do lado de fora dos portões com Ash, observando por as garotas. Claire e Rinslet chegam primeiro e Kamito imediatamente pergunta por que Rinslet está acompanhando. Claire, esquivando-se da resposta real, diz vagamente que tinha um bom motivo para deixar Rinslet se juntar. Kamito, confuso, vira-se para Rinslet, que tenta revelar feijão, mas Claire a silencia com um ameaçador estalar de seu chicote. Após uma breve despedida de Carol, Fianna chega, lutando com seu cavalo. Kamito intervém para ajudar, acalmando o cavalo como um velho amigo. Enquanto isso, Claire pergunta por que uma princesa como Fianna não consegue montar um cavalo, e Fianna responde que é habilidosa em montar um diferente. Tipo de cavalo. Claire rebate, dizendo que os esquemas de Fianna são tão pesados que a desequilibram sempre que ela cavalga. Mas Fianna argumenta que a única razão pela qual Claire consegue cavalgar corretamente é porque ela tem físico de rapaz. Rinslet se apresenta a Fianna, e Claire rapidamente percebe a tensão sutil entre elas. Ao chegarem em Gad, encontram tudo estranhamente deserto, a cidade inteira parecendo uma cidade fantasma. Enquanto exploram a Minas, Fianna nota um altar de pedra e deduz que uma cerimônia foi realizada ali recentemente. Ela explica que foi um ritual de libertação, mas como o altar é falso, provavelmente falhou. De repente, a caverna treme, e eles trocam olhares, perguntando se Dio conseguiu desvincular o espírito, e correm para investigar. Eles chegam e encontram Elise já lutando contra Dio. Sem perder tempo, Kamito avança, mas Dio mal reage. Em vez disso, libera uma nuvem de gás venenoso. Os outros lutam, mas Dio permanece ileso, protegido por um espírito do vento. Elise rapidamente contra-ataca, invocando um redemoinho para dispersar o gás e empurrá-lo para trás. Dio revida, convocando uma construção elementar, mas Claire lança uma bola de fogo nele enquanto Kamito ataca de frente. Ele consegue quebrar a espada, mas Dio continua a convocar novos. Kamito se pergunta quantos espíritos ele está realmente controlando. Claire tenta prendê-lo com seu chicote, mas Dio lança um ataque de gelo em sua direção. Ela responde com uma bola de fogo, mas a explosão resultante a lança para longe. Kamito se vira instintivamente para checar como ela está, dando a Dio uma abertura para atacar. Ele mal consegue bloquear a tempo. Enquanto eles lutam, Rinslet dispara uma flecha, mas Dio se protege com um espírito terrestre antes de prendê-la em pedra. Frustrado, Kamito corta a pedra, mas o uso excessivo de sua energia divina faz com que sua espada encolha para uma adaga. Dio ri zombeteiramente, chamando-o de fraco. Kamito range os dentes, argumentando que está fora do jogo há 3 anos e ainda está voltando a se adaptar. Forma. Dio despreza suas desculpas e decide demonstrar exatamente por que Kamito é fraco, lançando um movimento sujo e disparando um enorme raio de energia direto nas garotas. Kamito avança a tempo, interceptando o disparo antes que atinja as garotas. O impacto, no entanto, as faz se dispersarem em direções diferentes. Enquanto ele se levanta, ele pede a Fianna para se esconder, mas Dio o ridiculariza, chamando-o de fraco por estar constantemente protegendo seus amigos. Declarando que vai acabar com tudo, Dio invoca seu espírito mais forte, afirmando que foi dado a ele por Hestia. Antes que ele possa agir, Fianna aparece e exige que ele pare, mas Dio debocha, perguntando se ela perdeu a cabeça. Em vez de responder às suas provocações, ela começa a entoar um cântico e revela uma pedra escondida entre os seios. Dio tenta contra-atacar com seu próprio explosão, mas ela se volta contra ele, explodindo em seu rosto. No entanto, quando a poeira se dissipa, Dio não está em lugar algum. Kamito se vira para Fianna, questionando a natureza da pedra, e ela explica que é um sangue
Pedras, uma pedra espiritual especial infundida com o poder de um espírito de alto nível. Claire, no entanto, está mais preocupada com o motivo de Fianna estar fingindo ter melões maiores, mesmo estando no mesmo grupo do WhatsApp das meninas planas. Fianna confessa que usou enchimento extra para guardar suas pedras e brinca que ouviu dizer que os homens preferiam leite maior. Monstros. Camito, divertido, comenta que alguns homens preferem menores, dando a Claire um momento de esperança antes de afirmar casualmente que ele não discrimina todos os tipos de tamanhos. Ele ama todos. Fianna de repente desmorona, revelando que a pedra de sangue era para ser sua carta na manga para a dança das lâminas. Camito pergunta por que ela a carrega, e ela admite que perdeu seu espírito contratado há 4 anos após um incidente que custou seu status como princesa espiritual, e levou ao seu deserdar pela família real. Ela também confessa ter usado a pedra durante seus exames para que parecesse que ela controlava. Espíritos. Quando Claire exige saber por que ela estava tão desesperada para se juntar à escola que recorreu ao engano, Fianna revela que seu verdadeiro objetivo é vencer a dança das lâminas para ter seu desejo realizado e recuperar seus poderes. Claire questiona por que ela escolheu seu time em dificuldades quando poderia ter se juntado a um mais forte, e Fianna explica que, dado o status de Camito como elementalista masculino e a linhagem de Claire como irmã da Rainha das Calamidades, adicionar a Rainha Perdida ao grupo faz, de certo modo, já que todos são considerados párias. Ela hesitante pergunta se ainda permitirão ser parte da equipe agora que sabem seu segredo, e Camito a tranquiliza, afirmando que amigos não abandonam amigos. Nesse instante, a caverna treme, e Camito especula que Jill pode ter rompido o selo do espírito, mas Fianna argumenta que ele não poderia ter feito isso, pois ele não conhece o altar verdadeiro. Localização. Claire os lembra que Jill tem os documentos de selo roubados que poderiam guiá-lo até o altar, mas Elise a tranquiliza, dizendo que o texto está codificado, tornando impossível para ele decifrar. Quando Camito verifica como está Elise, ela admite que o veneno paralisou suas pernas. Rinslet também não consegue lutar, restando apenas Camito, Claire e Fianna. Camito então pergunta a Fianna se ela consegue realizar uma dança espiritual sem um espírito contratado, e ela confirma que sim. E este revela que conhece a localização do santuário, pois esteve lá muitas vezes no passado quando estava selada na espada. Ela então se oferece para guiá-los até lá. Enquanto isso, Jill se encontra com Hestia, que garante a ele que em breve encontrará o verdadeiro santuário. Impaciente, ele exige que ela o leve. Ali insistindo que ele deve fazer Camito pagar por insultar o Rei Demônio. Hestia, no entanto, o avisa que ele não pode derrotar Camito, pois ele é o verdadeiro Rei Demônio. No fundo das minas, Camito e as garotas localizam o santuário. Graças à estabelecida, Claire observa entalhes elementais na porta, observando que uma foi riscada. Esta identifica como Rena Chital, uma existência que foi apagada da história. Antes que Camito possa perguntar mais, a porta se abre. Lá dentro, ele pergunta se é aqui que Fianna deve realizar sua dança e ela confirma que sim, mas ela deve se purificar primeiro. Claire, tendo esgotado muito de seu poder divino, decide se juntar a ela no banho. Quando Camito pergunta o que ele deveria fazer, elas dizem para ele esperar do lado de fora e ficar de guarda. Enquanto se banham, Claire pergunta a Fianna se deixar seu crush tocar seus seios pode ajudar a aumentá-los. E Fianna ri, chamando-a de idiota sem educação por acreditar em tal mito. Ela explica que o crescimento ocorre naturalmente com a maturidade, mas Claire continua cética e começa a apalpar Fianna para verificar sua afirmação. Do lado de fora, Este pergunta a Camito se ele está animado com o som das garotas se banhando. Ignorando-a, Camito se concentra em decifrar a estratégia de Jill. De repente, ele sente a presença de Jill. Este se transforma em sua espada, permitindo que Camito enfrente Jill imediatamente. Enquanto se enfrentam, Camito percebe que Jill se move de uma maneira familiar, do mesmo jeito que ele foi treinado no instituto. Jill se declara o primeiro experimento bem-sucedido em reviver o Senhor Demônio. Camito o descarta como um fracasso, deixando Jill confuso. Camito explica que Jill não controla verdadeiramente os espíritos. Eles estão apenas selados dentro dele, e só podem ser usados uma vez. Jill, enfurecido, insiste em provar seu valor derrotando Camito. Durante a luta, Camito desvia de um ataque, mas é brevemente distraído quando sua espada muda de cor. Aproveitando a oportunidade de o apunhá-lo ao lado de Camito, erguendo uma pedra de sangue, ele se gaba de que é a fonte de seu poder. Antes que ele possa aproveitar sua vantagem, Claire intervém usando seu chicote para puxar o braço dele enquanto Fianna começa sua dança espiritual. Enquanto ela dança, o corpo de Jill começa a se distorcer. Camito explica que como Jill abriga espíritos dentro de seu corpo, a dança de Fianna está os perturbando. Quando ela conclui, Jill desaba. Hestia desce, levando Camito a exigir uma explicação para sua presença. Ela afirma calmamente que sua missão é libertar o espírito selado dentro da caverna. Jill, recuperando suas forças, implora a Hestia por mais espíritos. Ela responde transformando-se na lâmina dele, testando se isso fará Camito despertar. Consumido por desespero, Jill libera uma explosão de energia sombria em direção a Fianna. Camito a protege, recebendo o golpe ele mesmo. Lutando contra os efeitos da explosão, ele sente o crescente desespero de Fianna. Em um esforço final para protegê-lo, ela invoca com sucesso seu espírito noturno.
Juntas com Claire, elas dão o golpe final em Dio. Algum tempo depois, Kamito acorda em sua cama, contemplando as intenções de Restia. De repente, ele sente movimento debaixo de seu cobertor. Levantando, ele encontra Fianna, que explica que estava transferindo o poder espiritual para ele. Ele diz a ela que não é necessário e pergunta se ela vai voltar para o instituto. Ela balança a cabeça, revelando que ainda tem mais um desejo para realizar. Antes que ele possa reagir, ela beija sua bochecha. Momentos depois, Claire entra e, ao vê-los juntos, imediatamente tenta puni-los. Certa vez, a pequena Elise estava assistindo uma partida de dança de lâminas, olhos grudados no campo de batalha, enquanto sua irmã enfrentava um garoto chamado Ren. Não foi muito uma luta, porque Ren derrotou sua irmã como um profissional experiente. Em vez de ficar brava ou irritada com isso, Elise se viu discretamente obcecada por Ren, avançando para o presente. Kamito acorda e faz sua verificação rotineira de paranoia, levantando os lençóis para... Certifique-se de que nenhuma garota tenha entrado na cama dele sem uma proteção de enredo. Para seu alívio absoluto, o caminho está livre hoje. Mas então, ele ouve vozes vindo da cozinha. Acontece que Claire e Fianna estão ocupadas preparando chocolates para o Festival de Valência. Parece inocente o suficiente, exceto que Fianna está claramente jogando no modo especialista. Dificuldade, misturando alguns ingredientes afrodisíacos como se estivesse preparando uma poção do amor. Ela planeja dar o chocolate encantado para Kamito para que ele possa ir desgarrado e se tornar completamente o senhor demônio do quarto. Kamito entra andando, pegando-as no meio da operação, e pergunta casualmente para quem estão fazendo chocolates, já que a escola delas não permite meninos. Claire tenta fingir naturalidade, dizendo que é para suas amigas, mas Kamito tem dificuldade em acreditar que ela sequer tem amigas, pois ele não sabe quem é mais solitário entre você e... Antes que ele possa insistir mais, ela empurra um pouco de carvão no rosto dele, chamando de biscoitos, mas ele definitivamente não vai comer isso. Enquanto isso, Freya encontra-se com Greyworth para tomar chá e conspirar sobre Kamito e sua equipe suspeita e incompleta. Freya quer saber os detalhes, mas Greyworth dá a ela o tratamento de NDA corporativo, dizendo quase nada antes de mudar de assunto. Então ela lança uma pequena bomba, dizendo que Belséria vai voltar em breve. Em seguida, ela muda de assunto e pede a Freya o relatório de segurança. Aparentemente, alguns mercadores suspeitos se infiltraram na academia, tentando enganar os alunos para comprar selos espirituais amaldiçoados só porque o Blade Dance está se aproximando. Greyworth, sem se impressionar, imediatamente ordena uma segurança mais rígida. De volta à ação, Kamito entra em uma luta de treinamento para subir de classificação. Ele, Claire e Fianna se esforçam e conseguem realmente derrotar seus oponentes. Fianna, sendo a incentivadora da equipe, sugere que almocem para comemorar, mas antes que possam sair, seus oponentes, ainda amargurados pela derrota, tentam causar tumulto. No entanto, Queenslade se aproxima e os afasta como uma mãe irritada enxotando crianças de seu gramado. Então, em uma reviravolta surpreendente, ela convida o grupo de Kamito para almoçar. Todos hesitam no início, mas quando ela esclarece que é apenas uma refeição casual e não algum estranho ritual nobre, eles cedem. Antes do almoço, Kamito tem que assistir a uma aula extra. Ele encontra Elise concentrada nos estudos, lendo com a intensidade de alguém tentando memorizar toda a biblioteca. Quando ele se aproxima, ela se assusta, desembanha na espada e quase entra em modo de batalha contra ele. Ele rapidamente explica que está ali apenas para aula, não para um duelo. Elise, percebendo que exagerou, pede desculpas de forma desconcertada. Kamito dá uma espiada no método de estudo dela. Acontece que ela está tornando as coisas muito mais difíceis do que precisam ser. Ele compartilha algumas dicas, simplificando as coisas, e ela imediatamente entende. Impressionada, ela pergunta se ele pode tutorá-la novamente mais tarde. Ele concorda e diz para ela encontrá-lo no jardim às 5 horas, mas só depois que ele terminar outros planos. Durante a lição, Elise comenta casualmente que alguns comerciantes clandestinos estão vendendo selos de espíritos amaldiçoados por toda a academia. Kamito mentalmente observa que isso pode ser um problema para ele no futuro. Depois da aula, Kamito e seu grupo começam a ir ao restaurante quando notam Claire parada em frente a uma joalheria, olhando para algo. Ele pergunta: o que está acontecendo? Mas ela o ignora e se afasta. Kamito, no entanto, percebe um pingente em forma de gato, suspeitando que ela estava olhando para isso. Enquanto isso, Rinslet une todas as peças e revela que pode ser por causa do aniversário da Claire amanhã, mas diz que só se lembra porque é no mesmo dia do Festival de Valentia. Finalmente, eles chegam ao restaurante e este imediatamente pergunta se pode pedir qualquer coisa que quiser, lembrando Kamito da promessa que ele tinha feito a... Então ele dá sinal verde para ela. Enquanto isso, a garçonete parece ter se interessado por Claire. Mas em vez de agir, ela decide esperar pelo momento perfeito. Elise encontra Kamito e sugere que estudem juntos. Kamito propõe a biblioteca, mas Elise tem outras ideias, sugerindo o quarto dela. Sem esperar por mais discussão, ela arrasta Kamito para sua casa e depois desaparece em outro cômodo para se trocar, deixando-o sozinho na sala de estar. Enquanto ele folheia distraidamente as fotos expostas, Elise
retornou, agora vestida como uma empregada doméstica. Elise, mantendo a confiança de alguém que acredita estar fazendo um grande gesto romântico, explica que está retribuindo por ele ter ajudado os cavaleiros, dizendo que, segundo suas amigas, os garotos adoram quando as garotas se vestem de empregadas. Kamito, no entanto, rapidamente destrói suas expectativas ao lhe dizer que ele nem assiste ao cenário clichê de empregada. Ouvindo isso, Elise fica completamente convencida de que ele deve ter algumas preferências ainda mais estranhas e o chama de perdedor nojento. Ela assume que ele está desinteressado porque quer que ela use algo ainda mais reveladora, então ela prontamente empunha sua espada, pressiona-a contra o pescoço dele e exige saber o que ele realmente quer. Kamito, sabiamente priorizando a sua continuação, implora para que ela apenas faça o que sabe fazer melhor. Então a idiota decide cozinhar. No entanto, ela insiste em alimentá-lo ela mesma porque aparentemente é assim que as empregadas servem seus senhores, e Kamito apenas concorda para evitar problemas. Mais tarde naquela noite, enquanto os dois estão sentados em um banco do lado de fora, Elise, agora mais calma, expressa seu alívio por ter que retribuir Kamito agora, e afirma que se sua colega de quarto estivesse por perto, as coisas teriam sido complicadas. Kamito, percebendo uma oportunidade para conversa fiada, pergunta se a colega de quarto dela é assustadora, e Elise revela que sua colega de quarto não é outra senão Belseria, a ex-capitã dos cavaleiros, a quem ela principalmente chama de irmã. Ela acrescenta que não são parentes de sangue, já que Belseria foi treinada para ser candidata a números, mas depois de perder para Renash Bell há 3 anos, ela mudou. À medida que a conversa muda, Elise oferece a Kamito um lugar temporário na equipe dos cavaleiros até que os membros feridos se recuperem, prometendo recompensá-lo. Ele concorda, mas diz que quer ser recompensado antecipadamente. Enquanto isso, Claire está ocupada fazendo chocolate quando Kamito finalmente retorna. No momento em que ele entra pela porta, ela exige saber onde ele esteve. Quando ele diz que Elise o convidou para jantar como forma de agradecimento, Claire fica imediatamente desconfiada. Ela o repreende por ter pisado no quarto de Elise e decide que ele precisa compensar isso trabalhando para ela. Kamito, claramente despreocupado, solta a bomba casualmente, dizendo que também concordou em se juntar aos cavaleiros. Ele rapidamente se desculpa por decidir sem discutir com ela primeiro, mas é tarde demais, pois Claire de repente começa a chorar. Sentindo-se traída, ela o acusa de ficar do lado de Elise, apesar de saber que ela e os cavaleiros não se dão bem. Sua raiva toma conta dela e ela o expulsa da sala. Na manhã seguinte, Elise reúne os cavaleiros, anunciando que eles patrulharão a cidade para garantir que os alunos se comportem durante o Festival de Valentia. Kamito observa de longe, percebendo que a maioria dos cavaleiros ou zomba abertamente de Elise ou não presta atenção nenhuma às suas instruções. Ele de repente entende porque liderá-los é um pesadelo. Assim que Elise tenta apresentar Kamito como o mais novo membro, a porta se abre e Belseria faz uma entrada grandiosa, sentindo-se como a máxima, chefe final. Belseria não perde tempo em fazer uma declaração dura ao afirmar friamente que a fraqueza de Elise é a razão pela qual os cavaleiros se feriram. Quando ela os chama de peões, Elise imediatamente retruca, argumentando que eles são mais do que isso. Belseria, impassível, se aproxima, mas Kamito se interpõe entre elas. Amuzeda, Belseria decide testar sua força, e com um único golpe de vento, ela abre um buraco bem no meio da sala, jogando todos os estudantes pelos ares. Após a poeira baixar, ela escolhe casualmente os 4 estudantes que conseguiram ficar de pé. Declara que eles são sua nova equipe, e sai sem dizer mais uma palavra. No entanto, antes de sair, esse cara pensa que é um especialista em resolução de conflitos e a impede, exigindo que ela peça desculpas a eles, mas Belseria diz que isso não está no enredo da história. Em seguida, Kamito e Elise se reúnem com os cavaleiros restantes e iniciam sua patrulha. Durante o almoço, Kamito vê Scarlet e a segue apenas para encontrar Claire esperando. Ela o cumprimenta com uma casualidade forçada, pedindo bolo, mas no momento em que ele menciona que está ajudando Elise, o humor dela azeda instantaneamente. Ela ataca, furiosa por ele continuar passando tempo com pessoas que a trataram mal. Kamito tenta argumentar com ela, mas Claire se recusa a ouvir. Assim que Elise se aproxima, Claire se irrita, joga sua bolsa no chão e fugir. Enquanto ela foge, 2 figuras sombrias observam de longe, planejando seu próximo movimento contra ela. Antes que elas pode agir. A garçonete elfa de cabelos verdes, que uma vez serviu Kamito e seus amigos no restaurante, aparece de repente, sorrindo como uma vilã, e ela se oferece para dar-lhes o poder de lutar contra Claire. Em seguida, Claire entra na floresta, frustrada porque Kamito escolheu Elise em vez dela. Enquanto resmunga para si mesma, uma elfa, a mesma que anteriormente ofereceu poder aos estudantes, aparece diante dela. Enquanto isso, de volta à cidade, Kamito perambula pelas ruas se perguntando para onde Claire fugiu. Elise caminha ao lado dele, agindo estranhamente, quase como se estivessem em um encontro. Ela tenta andar à frente, quase sendo atropelada no processo. Instintivamente, Kamito agarra a mão dela e ela de repente fica nervosa, sua típica natureza de tsundere vindo à tona. Sem saber, ele questiona por que a mão dela está quente e ela rapidamente o culpa por segurá-la. Em seguida, ela admite que é a primeira vez que um homem segura sua mão. Em vez de soltá-la, Kamito continua segurando sua mão enquanto andam juntos.
Eles passam por uma loja de vestidos e Elise para, admirando um vestido exposto na vitrine. Kamito diz que ela ficaria bem nele, mas ela descarta a ideia. Observando-a, ele pergunta por que ela escolheu se tornar uma cavaleira. Ela revela que foi porque queria seguir os passos de sua irmã, vendo-a como uma figura nobre que sempre defendeu a justiça. No entanto, com o tempo, sua irmã mudou, ficando obcecada por poder. Kamito pergunta o que causou a mudança, e Elise explica que isso aconteceu depois que ela perdeu para Ren durante a Blade Dance há 4 anos. Determinada a provar que ser cavaleira significa defender a justiça, Elise quer participar na próxima Dança da Lâmina. Kamito então pergunta por que ela não odeia Ren por ser o catalisador da transformação de sua irmã. Elise admite que no início ela a odiava, mas à medida que observava Ren lutar, ela ficou cativada por sua habilidade, notando que Ren empunhava sua espada como se lutasse por outra pessoa, um ato que a fazia parecer verdadeiramente nobre, profundamente. Na floresta, a elfa prende Claire em uma teia, tentando hipnotizá-la para aceitar o poder. Assim que ela começa a vacilar, pensamentos sobre Kamito passam por sua mente, dando-lhe a força para resistir. Invocando Scarlet, ela queima a teia e se liberta. Claire contra-ataca, mas a elfa desaparece antes que ela possa desferir um golpe. Em vez disso, aparecem 2 garotas que a elfa havia abordado anteriormente diante dela. Pelo comportamento antinatural, Claire percebe rapidamente que elas sucumbiram à tentação do selo amaldiçoado. Uma das garotas de repente grita, seu corpo envolto em fumaça escura que sobe em espiral antes de se materializar em um espírito demoníaco. Ele imediatamente avança em direção a Claire. Na cidade, Kamito e Elise saem de uma loja depois de comprar um presente para Claire. Enquanto conversam, uma explosão ocorre nas proximidades, enviando uma coluna de fumaça para o céu. Eles correm em direção ao distúrbio e chegam para encontrar um espírito causando estragos nas ruas. Sem hesitação, Kamito empunha sua espada e os dois avançam em direção à entidade. Elise ataca primeiro, mas o espírito desvia seu ataque e lança Kamito para longe. Ao levantar a cabeça, ele avista uma criança aterrorizada presa atrás do espírito. Sem pensar, ele avança. Sentindo o movimento, o espírito se vira e ataca. Mas Kamito alcança a criança a tempo, protegendo-a com seu corpo, mas ele acaba sendo esfaqueado no processo. Ele corre para o lado dele, pegando a criança. Kamito insiste em lutar, apesar do ferimento, argumentando que a aura elemental dela é ineficaz contra o espírito. Sem outra escolha, Elise lhe dá um impulso usando seu espírito do vento. Kamito lança-se na entidade, conseguindo rachar seu espelho como núcleo, mas a força resultante o empurra para trás. Justo quando o espírito se prepara para atacar novamente, Claire chega, sua chicote flamejante, obrigando-o a recuar. Kamito exige saber por que ela está ali, mas Claire diz que podem conversar depois de lidar com os espíritos. Só então ele percebe outro espírito perseguindo-a. Claire explica rapidamente que os mestres dos espíritos sucumbiram ao selo amaldiçoado, perdendo os controles sobre eles. Ele se recupera a compostura e se prepara para lutar ao lado de Claire. No entanto, antes que possam atacar, uma explosão massiva destrói metade dos espíritos e devasta a área ao redor. Kamito olha para cima, atônito, e vê a fortaleza silenciosa de Velséria, pairando ominosamente no ar. Ao descer, Kamito a confronta, repreendendo-a por usar seu fluxo elemental de forma imprudente, colocando vidas inocentes em perigo. Velséria permanece impassível, afirmando que apenas fez o que era necessário e desprezando os danos colaterais. Elise, horrorizada, questiona se ela realmente não se importa com pessoas inocentes. Velséria friamente a acusa de ser fraca demais para cumprir seu dever como cavaleira. Quando ela se vira para ir embora, Kamito exige que ela peça desculpas a Elise. Quando ela se recusa, ele tenta atacá-la, mas ela rapidamente o deixa inconsciente. Kamito acorda mais tarde, enfaixado e com dor. Claire entra no quarto, pedindo-lhe que fique quieto. Quando ele pergunta há quanto tempo está inconsciente, ela informa que ele dormiu o dia inteiro. Entrando em pânico, ele alcança dentro do blazer e puxa o presente que comprou para ela, explicando que usou o dinheiro que Elise lhe pagou por ajudar os cavaleiros. Claire abre a embalagem e encontra o colar que queria. Sentindo-se culpada, ela pede desculpas por seu ciúme de Elise. Quando ela se inclina para beijá-lo, Fianna de repente bate na porta, provocando Kamito por mal ter se recuperado, e já estar tentando seduzir uma inocente. Donzela. Fianna então informa que a primeira partida das eliminatórias do Blade Dance foi anunciada. A equipe deles enfrentará a equipe de Velséria. Movido pela lembrança do que Velséria disse a eles, Kamito declara que vai fazê-la pagar. Antes que ele se exalte demais, Fianna brinca pressionando seus flutuadores saltitantes contra o rosto dele para a irritação de Claire. Enquanto Kamito luta, Rinslet entra afirmando ter a estratégia perfeita para derrubar a fortaleza de Velséria. Carol, de pé ao lado dela, esclarece que Rinslet está na verdade aqui para pedir para se juntar ao time delas. Embora orgulhosa, Rinslet hesita em admitir. Kamito pergunta diretamente se ela quer se juntar, e ela finalmente concorda. Claire, depois de pensar um pouco, consente, afirmando que enquanto isso ajudar a derrotar Velsária, ela não tem objeções. Em outro lugar, Elise está em seu quarto, criticando-se por seu fracasso anterior. Claire chega, incentivando-a ao dizer que a única maneira de se provar para sua irmã é derrotá-la na Dança das Lâminas. Elise chama o confronto de suicida, mas Claire insiste que vencer e ter seu desejo realizado são tudo o que importa. Ela convida Elise para se juntar ao time delas, explicando que Kamito ainda está ferido.
Elise inicialmente recusa, não querendo abandonar sua própria equipe. No entanto, seus colegas de equipe entram e dizem a ela que ela tem uma chance melhor de Vitória se lutar ao lado da Claire. Eles revelam que seus ferimentos não se curarão a tempo para a Blade Dance e a incentivam a participar em nome deles. Após alguma hesitação, Elise finalmente concorda. Naquela noite, Velsaria está do lado de fora quando a elfa de cabelo verde aparece diante dela. Ela friamente diz ao elfo para se afastar, mas o elfo apenas verifica o selo dentro do coração de Velsaria. Velsaria dispensa a preocupação, afirmando que, enquanto ela estiver viva quando a dança das lâminas começar, nada mais importa. Em outro lugar, nos terrenos da escola, Elise encontra Kamito e pergunta sobre sua condição antes de lhe entregar um presente. Ele pergunta para que serve, e ela responde que é um símbolo de apreciação por ajudar os cavaleiros. Ao se virar para sair, Kamito a tranquiliza dizendo que a equipe deles vencerá. Elise expressa a esperança de que a vitória provará à irmã que ela estava errada. Desconhecidos por eles, Haste assiste de uma árvore próxima, observando silenciosamente o seu troca. Os alunos se reúnem no portão astral, ansiosos para assistir a partida entre o time de Velsaria e o time de Claire. Velsaria sorri com desprezo, chamando Elise de tola por se aliar a Claire, mas Elise retruca, decidida a derrotá-la e provar errada. Os sinos tocam, e num instante eles são transportados para Astral Zero, onde a batalha está prestes a começar. Ao chegarem, as garotas rapidamente elaboram uma estratégia para derrotar a equipe de Velsaria, mas Velsaria, exalando pura arrogância, anuncia que elas enfrentarão apenas ela. Vestida em sua fortaleza silenciosa, ela imediatamente lança uma enxurrada de ataques. Quinzlet reage rapidamente, derrubando cada explosão com facilidade, deixando sua equipe ilesa. Aproveitando um momento, ela dispara outra rodada de flechas, envolvendo Velsaria em gelo. A princípio, Velsaria zomba, até perceber que não consegue se mover. Claire não perde um segundo e lança uma bola de fogo diretamente nela, com Elise apoiando com um ataque de vento. Mas justo quando acham que a batalha terminou, a fortaleza permanece intocada. Velsaria revida, avançando contra eles com toda a força. Antes que ela possa alcançá-los, Fianna invoca seu espírito cavaleiro, bloqueando seu caminho. Velsaria tenta outro ataque, mas o chicote de Claire estala no ar, destruindo o canhão. Outra bola de fogo segue, e Elise amplifica o ataque, levantando a fortaleza em um redemoinho. No entanto, apesar de seus esforços incansáveis, a fortaleza resiste. Firme, permitindo que Velsaria retome seu ataque rápido. As garotas revidam, mas nada penetra as defesas da fortaleza. Do portal astral, Kamito observa a batalha e nota que Velsaria está atingindo seu limite. Sua aura elemental consome uma quantidade enorme de energia divina, e é apenas uma questão de tempo até que ela quebre. Dentro do zero astral, Fianna começa a vacilar, sua energia se esgotando rapidamente. Elise, prestes a desistir, é despertada pelo lembrete de Claire sobre a promessa que fez aos seus amigos. Enquanto Velsaria ataca novamente, Claire convoca Scarlet, que habilmente redireciona os mísseis que se aproximam, criando uma abertura. Claire canaliza sua magia espiritual para superaquecer a perna da fortaleza, preparando Quinzlet para um tiro perfeito. A flecha congelante acerta e Claire acompanha com um inferno ardente. A mudança térmica extrema estilhaça a fortaleza, derrubando Velsaria. Embora enfraquecida, Velsaria se levanta, apenas para ser engolida por um espírito sombrio sinistro. Seus olhos imediatamente ficam opacos. Sobre, revelando que ela perdeu o controle e o selo amaldiçoado em seu coração tomou conta. Enquanto isso, no escritório de Greyworth, Freena implora para que a partida seja interrompida, mas Greyworth recusa, intrigada com o desenrolar dos acontecimentos. De volta a Astral Zero, uma Velsaria possuída aperta seu controle sobre o campo de batalha, imobilizando todas as garotas, exceto Alice, drenando seu poder divino. Kamito, percebendo que estão em grande perigo, se prepara para intervir, mas Ezio lembra de que ele só pode usá-la como uma Elemental Weifei. Enquanto isso, Elise luta contra o imenso poder de Velsaria. Claire a instiga a fugir, mas Elise se recusa e ataca sua irmã mais uma vez. Quando ela acerta um golpe, sua energia de repente desvanece. Velsaria começou a absorver seu poder também. Justo quando Elise se resigna ao seu destino, o ataque de Velsaria avança, mas antes de atingir, Kamito aparece e corta seu braço em um movimento rápido. Ele libera as garotas capturadas e assegura-lhes que cuidará do resto. Claire, furiosa com sua imprudência, repreende-o por lutar em seu estado enfraquecido. Indiferente, Kamito insiste que tem assuntos inacabados com Velsaria e avança. Atacá-la, golpeando com toda a força. Elise observa admirada enquanto seus movimentos espelham os de Ren de 3 anos atrás. No entanto, Kamito já está se aproximando de seu limite, e enquanto a fortaleza regenera seu membro decepado, o braço destacado se transforma em uma lança mortal. Claire grita para ele esquivar, mas Fianna assume o controle, canalizando sua magia de cura e disparando-a em Kamito. Seus ferimentos desaparecem instantaneamente, embora o esforço faça Fianna desmaiar. Agora revigoradas, as garotas se juntam a Kamito em um ataque total, atingindo Velsaria de todos os ângulos, não lhe dando espaço para recuperar. Com o poder do vento de Elise impulsionando-o para a frente, Kamito dá o golpe final, perfurando a armadura de Velsaria. Ele promete salvá-la, e enquanto ela olha em seus olhos, a realização
Amanhece. Kamito e Ren são a mesma pessoa. Aceitando a derrota, ela reconhece a força dele, mas Kamito a corrige. Não foi apenas ele, foi um esforço em equipe que a derrubou. Em outro lugar, um elfo sombrio observa a batalha se desenrolar e vê o Saria cai. O elfo zomba porque seu selo de maldição foi quebrado. Impassível, ela reflete que Kamito será seu próximo brinquedo, se tiver a chance. Antes que ela possa planejar mais, Greyworth aparece. A elfa, assustada, é chamada pelo nome completo, Vivian Melosa, uma ex-aluna de Greyworth. O choque de Vivian é breve, sua expressão ilegível. Greyworth, impassível, revela que reconheceu os selos amaldiçoados de experiências passadas. Vivian sorri, desdenhosa, e pergunta se ela arriscaria tudo por alguns estudantes tolos, ao que Greyworth responde que faria qualquer coisa para protegê-los. Com um movimento do pulso, ela convoca um devastador ataque espiritual. Quando a poeira assenta, apenas as roupas manchadas de sangue de Vivian permanecem. Antes que Greyworth parte, ela nota Hestia espreitando nas sombras. Hestia, impassível, sussurra que não deixará Kamito ser controlado tão facilmente, antes de desaparecer na noite. Com a batalha terminada, Kamito e as meninas se reúnem no quarto de Elise para celebrar, pois foram escolhidos para representar sua escola na Blade Dance, enquanto o riso enche o... Arelise entra na sala, vestida com um vestido rosa. Kamito pausa, lembrando que Velsaria lhe confiara o cuidado de sua irmã enquanto ela se recuperava. O selo amaldiçoado tinha drenado a maior parte do poder divino de Velsaria, deixando-a para tratamento a longo prazo. De volta ao presente, as garotas tentam alimentar Kamito com bolo, embora todas insistam em fazer isso ao mesmo tempo, causando uma confusão divertida. Dias depois, enquanto a equipe está no portão astral, preparando-se para outra jornada em Astral Zero, Claire reflete sobre o quanto mudou desde que conheceu Kamito, e pela primeira vez em muito tempo, ela se sente grata. Fim. Se você gostou deste resumo, aperte o botão de curtir e comente "Hip Kamito" na seção de comentários para confundir falsos fãs. Também, inscreva-se no canal se ainda não o fez para mais aventuras cheias de enredo. Se você gosta de recapitulações de anime como esta, assista a este vídeo aqui.